quando os discípulos perguntavam a Jesus como seriam as coisas nos últimos dias, sobre a vinda dele, sobre a volta do Mashiach, a primeira coisa que Jesus dizia aos seus discípulos e a nós é: vigiem, fiquem atentos. E a seguinte frase ainda: vejam que ninguém engane vocês. Ou como está na Bíblia, vede que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus Cristo dizia: olha, no final dos tempos, haverá uma leva de falsos profetas, haverá uma leva de maus pregadores, haverá uma leva de falsos pastores, haverá uma leva de falsos cristãos, que muitos serão enganados. Muitos entregar-se-ão aos ensinos desses falsos pastores. Agora pela manhã eu estava vendo um vídeo em que um pregador da Assembleia de Deus afirmava que Jesus assumiu a carpintaria de seu pai com 12 anos e que Jesus, então, tocando os negócios de seu pai, já que seu pai, segundo ele, falecera quando Jesus tinha 12 anos, então com 12 anos Jesus assumiu a carpintaria de seu pai. E diz ainda esse pregador que naquele tempo José demorava 1 ano para fazer uma mesa com algumas cadeiras. 1 ano. Mas quando Jesus assumiu aquele negócio, então a coisa mudou. E um cliente chegou então a Jesus para encomendar uma mesa com algumas cadeiras. E esse cliente perguntou para Jesus, o marceneiro, o carpinteiro: você consegue fazer essa mesa para mim em 7 meses? Jesus disse: não, para quando você quer? Pode ser para amanhã? Então o pregador continuou dizendo: aquilo que demoraria 1 ano para José fazer, porque José teria que subir até uma montanha ou ir até um bosque, trazer uma árvore, entalhar toda aquela árvore, trabalhar com ferramentas rudimentares, e a coisa ficaria toda capenga, porque naquela época não havia ferramentas adequadas. Então, o que José demoraria 1 ano para fazer, Jesus fazia assim e aparecia uma mesa. Então Jesus ganhou muito dinheiro. Primeira coisa, a mentira desse indivíduo, desse pastor. Por quê? Naquela época já havia ferramentas de corte com precisão incrível. Há 2000 anos atrás, há muito mais do que isso. A arte da ourivesaria já faziam obras de ouro finíssimas, com finíssimo acabamento. Já se sabia trabalhar com madeira com precisão. Havia serra feita de ferro para cortar pedras enormes, pedras que foram usadas para fazer o Templo de Salomão, os palácios em Jerusalém e outros lugares, evidentemente, de outros povos. Falar que no tempo de Jesus não havia ferramenta adequada para cortar madeira é mentir descaradamente. É usar de má fé, é enganar as pessoas. Mas esse pregador dizendo que com essa ajudinha celestial de fazer a mesa a hora que quisesse, fazer aparecer mesa, Jesus ganhou muito dinheiro. Então Jesus conseguiu comprar uma casa na praia, em Cafarnaum, e que Jesus tinha uma bela casa na praia. Então Jesus ajuntou dinheiro dos 12 anos aos 30 e conseguiu comprar uma casa na praia, uma bela casa na praia. E então, se Jesus conseguiu ajuntar e comprar, esse pregador estava dizendo que aquelas pessoas que estavam ali na igreja, no templo, ouvindo aquela mensagem, também poderiam comprar suas casas, também poderiam ser prósperas, porque Deus ia dar para elas uma casa. E a igreja estava em êxtase ouvindo isso, dando aleluias, glória a Deus, e eu revoltado pensando, aonde chega a cara de pau e a maldade desses pastores, e aonde chega a ingenuidade e a ganância dessas ovelhas. Eu gostaria de fazer vídeos somente light, eu gostaria de fazer vídeos apenas com coisas amenas, mas vendo essas coisas, notando essas coisas, não há como ficar quieto diante de tanta obscenidade espiritual que tem acontecido. Eu tenho ido a inúmeras igrejas, frequento igreja desde que eu era menino,
E cada vez eu fico mais triste de ver o que está jorrando desses púlpitos. Eu estive lá em São Paulo com o meu cunhado e entrou pela igreja um pastor convidado, homenageado na época, doutor em divindade. Eu fiquei pensando, o que deve ser um doutor em divindade? Pensem, alguém estudando divindades. Primeiramente, quantas divindades existem? De acordo com a Bíblia, somente um Deus. Somente um Deus. Segundo, eu preciso fazer uma faculdade para ser doutor em Deus? Eu preciso pós-graduação, doutorado, mestrado e outro lado para ser doutor em Deus? Não se conhece Deus através de livro, não se conhece Deus através de vídeos, conhece-se a Deus na convivência com esse Deus, na obediência aos seus mandamentos, em oração, em louvor, em meditação, em contemplação. Assim se conhece a Deus, não é com estudos. A igreja de hoje é uma igreja erudita, mas uma igreja prostituta. Uma igreja que prega coisas que não têm nada mais a ver com o evangelho. E não são somente esses da televisão, não. Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque e Edir Macedo, não. Existem outros que não aparecem na TV, mas que pregam cada aberração. Coisas terríveis têm acontecido. Por isso tantos desigrejados, por isso tantas pessoas que não querem mais saber de ir a uma entidade chamada igreja, porque ali é um fator de manipulação, um fator de desagregação, um fator de alienação. Existem bons pastores? Eu sei que existem, a maioria é assim. É por isso que ainda há uma esperança. Mas Jesus adverte então, vigiem, fiquem atentos. Não deixem que ninguém engane vocês. Não deixem que ninguém venha a vocês com mensagens deturpadas, distorcidas. Então, para isto, o que precisa fazer? Conheça você a sua Bíblia. Não deixe que outras pessoas estudem por você. Esses dias, indo daqui para o centro de Curitiba, eu moro no centro de Curitiba, mas indo até o centro mesmo, eu passei em frente a uma igreja, igreja católica, as pessoas saindo da igreja, ninguém com Bíblia na mão, ninguém, como sempre. Ainda eu mostrei para minha esposa, olha, saindo agora de uma reunião, ninguém com Bíblia. O que o padre falar vai ser aceito, porque ninguém confere nada com nada. Nas igrejas hoje é assim. Cadê aquele tempo em que a pessoa tinha a sua própria Bíblia? Aquela biblinha velha, surrada, marcada, anotada. Eu fiquei muito feliz esses dias quando minha irmã Marli passou para mim as fotos de umas anotações antigas na Bíblia do meu pai, com aquela letra grande, palavras escritas de maneira errada ainda, porque meu pai era semi-analfabeto, mas ele lia a Bíblia e anotava aquelas coisas importantes, coisas que marcavam na sua vida. Hoje em dia, é tudo no celular. O celular serve para conversar futilidades no WhatsApp, no Facebook, e serve também para ler a Bíblia. É a mesma coisa. Perdeu-se aquele vínculo, perdeu-se aquele respeito para com o livro sagrado. E as pessoas, por isso, estão sendo enganadas, porque qualquer besteira serve, qualquer bobagem serve. Vigiem, disse Jesus Cristo. Fiquem atentos. Não se deixem enganar. Não se deixem iludir. É sua alma que está em jogo. É sua salvação ou sua perdição eterna que está em jogo. Deus está chamando você a ter responsabilidade por suas escolhas. Por isso Jesus Cristo disse, vigiem. Jesus não impediria que viriam os falsos profetas. Ele não impediria que essas coisas, essas ovelhas, ficassem expostas a esses lobos. Não impediria. Ele disse, vigiem, fiquem atentos. Quando eu vejo um pastor desonesto roubando as pessoas, quando eu vejo multidões enchendo uma igreja, sendo enganadas por aqueles inescrupulosos que se dizem pastores, eu não fico com dó das ovelhas também não,
Porque por parte delas também existe ganância, existe comodismo, existe aquela tentativa de tentar enriquecer de qualquer jeito, existe aquela coisa de querer resolver as coisas do seu jeito, do seu modo. Eu vou dar uma oferta para Deus e Deus vai abrir meus caminhos. Eu vou fazer uma campanha de 7 terças-feiras para Deus e Deus vai resolver minhas coisas. Isso não está na Bíblia. Não é assim que funcionam as coisas. Podemos fazer votos para Deus? Podemos. Podemos fazer uma promessa para Deus? Podemos. Mas não é como essas igrejas têm difundido, não é como essas igrejas têm divulgado. Eu estou pensando mesmo em colocar mais coisas claras nesse canal, porque eu não tenho como ficar calado diante dessas coisas. De uma igreja covarde, de uma igreja omissa, de uma igreja que trata as pessoas como se elas fossem apenas fregueses. Antigamente as igrejas tinham membros, hoje as igrejas têm clientes. Antigamente as igrejas tinham membros, hoje elas têm sócios. Antigamente o pastor era um profeta pregando, hoje ele é um administrador eclesiástico. Antigamente havia louvor na igreja, hoje tem aquele momento de música. Não sei se você é desse tempo, mas eu sou, em que 100 pessoas dentro de um templo cantavam e aquele templo tremia. Hoje eu vou numa igreja que tem 4.000 pessoas lá dentro, cantam as 4.000 e ninguém escuta ninguém cantando. Nem eu solto a voz, porque se eu for cantar, só minha voz vai sair. Mas por quê? Porque a equipe de louvor é instruída a cantar baixinho, quase sussurrando, porque aquele culto está sendo transmitido pela internet e ao vivo para a TV. Então não pode mais soltar a voz, não pode cantar, canta minha alma, canta o Senhor. Tem que cantar, canta minha alma. Gente, é uma vergonha. Onde é que nós estamos chegando? Igrejas batistas, igrejas da Assembleia de Deus, quadrangulares, presbiterianas, tomem vergonha na cara. Mudem. Precisamos voltar às raízes, precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Precisamos entender que Deus não se agrada dessas coisas. Deus quer que você seja um discípulo de Jesus Cristo. E para um discípulo, ou para um candidato a discípulo, a primeira coisa que Jesus diz, a primeira é, na verdade, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. A segunda coisa, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A terceira coisa, alimente-se da palavra. A quarta coisa, viva a palavra. A quinta coisa, compartilhe essa palavra. Se a igreja que você está frequentando não está levando você a essas coisas, caia fora dessa. Fora desses lugares. Se o seu pastor não prega isto, deixe-o falando sozinho e vá a um lugar onde você ouve o evangelho de verdade. Se a sua comunidade só está pregando aquela questão de comunhão interna, aquelas coisas, cai fora. Longe disto. Senão você será uma ovelha raquítica, uma ovelha doente, uma ovelha fraca. Se a sua igreja não incentiva você a ler a palavra, se a sua igreja não incentiva você a conhecer a Bíblia, se a sua igreja só fala de prosperidade, só fala de bênçãos, só fala de cura, caia fora dela. E se você é um pastor que prega essas coisas, você saiba que Jesus Cristo disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Arrependa-se. Tome uma posição diante de Deus. O evangelho é bonito por si mesmo. O evangelho é maravilhoso por si mesmo. Boas novas sempre da parte de Deus para conosco. Quando Jesus Cristo nasceu, os anjos entoaram um louvor, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Jesus Cristo é o príncipe da paz.
Ele é suficiente para a nossa vida. Não precisamos ficar seguindo e buscando essas coisas que o mundo nos oferece. Não precisamos cair nas ofertas do diabo. Quando Jesus Cristo estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, o diabo ofereceu as coisas para Jesus, mas Jesus não aceitou. Hoje, os cristãos estão pedindo essas coisas para o diabo e achando que estão pedindo para Deus. As coisas que Cristo rejeitou na sua tentação, as coisas que o diabo ofereceu para Jesus quando tentava nosso Senhor, hoje os cristãos têm pedido isso ao diabo e pensam que estão pedindo a Deus. Vivendo outro evangelho, vivendo o evangelho da ganância, vivendo o evangelho da murmuração, vivendo o evangelho da revolta, vivendo o evangelho da cobiça, vivendo o evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Até alguns anos atrás, a Igreja Universal do Reino de Deus punha na porta dos seus templos a seguinte frase: pare de sofrer. Uma placa: pare de sofrer. Enquanto em Filipenses capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. João 16, 33, Jesus disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto Paulo diz que seríamos expostos a sofrimentos, enquanto Jesus disse que teríamos aflições no mundo, essa Igreja Universal vem e diz: pare de sofrer. Um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. Por isso, eu volto a dizer, vocês telepastores e vocês que não aparecem na televisão, mas que estão pregando essa porcaria de evangelho, isto que é um evangelho misturado com suas maldades e ganâncias e arrogâncias e prepotências, vocês telepastores e vocês pastores em geral, que estão pregando essa mistura de evangelho, arrependam-se. E você, que está me ouvindo, tome conta de sua alma. E como disse Jesus Cristo, vigie.